Meu amigo, eu vou falar hoje do caso desses médiuns que passaram, tem muitas lições de grande aprendizado para nós. Às vezes eu cito ele para não citar nós, mas o caso serve para nós. Nesse caso, eu vou falar da Ivone Pereira, uma das maiores médiuns que o Brasil conheceu. Médium simples, humilde, mas deixou um trabalho de gigante. De gigante. Então a Ivone Pereira, ela escrevia para seu irmão, às vezes as crônicas dela, os escritos dela. E o irmão dela morava numa cidade do interior de Minas, e era aquela cidadezinha pequena, e eles pegavam a crônica dela, e tinha aquele serviço de alto-falante que tinha aqueles alto-falantes da cidade, né, algumas praças, e você falava, era como se fosse a rádio local, todo mundo escutava. E as crônicas da Ivone eram lidas lá, e as pessoas conheciam ela na cidade. Ela nunca foi lá, mas a Ivone Pereira era conhecida. E tinha lá um centro espírita, e ela, como estava programada de vir passar umas férias com o irmão casado, trabalhava lá nessa cidade, e ela foi. E quando chegou lá, mas a Ivone era tímida, o irmão dela falou: Ivone, como você vinha, e eu falei que você vinha, o centro espírita queria te ouvir. E marcou hoje, o dia do aniversário, para você falar lá. É lá, mas eu não falo, eu tenho vergonha, e aquela, mas está marcado. Aí ela conversou com a cunhada, mas eu fico com vergonha, nunca foi. E a cunhada disse: Ivone, então vamos fazer o seguinte, aqui tem um bairro aqui, que tem um cinema, e 7 horas da noite passa um filme. Então nós vamos no cinema, passa do horário, quando a gente chegou e esqueceu porque estava no cinema. E a Ivone foi. E o irmão foi lá e a Ivone não foi. Quando a Ivone chegou em casa, o irmão estava em casa, o irmão dela falou: olha, Ivone, foi uma vergonha, porque o centro estava superlotado, tinha gente até lá fora. Trouxeram um buquê de flores lindo para você, eu até trouxe, que eles mandaram. Todos esperavam você, e você não foi. Aí a Ivone ficou com vergonha daquilo. E ela disse para o irmão: então pode marcar a palestra essa semana que eu vou. E o irmão marcou a palestra dela, disse: agora ela vai. Naquele dia, que era poucos dias depois, deu uma chuva na cidade, choveu forte. E no horário lá de 20 horas, quando a Ivone Pereira chegou, só estava ela, o irmão e um diretor do centro. Não tinha mais ninguém. Ninguém levou flores, ninguém levou nada. Ela não foi a primeira vez, não foi a segunda. E ela, naquela noite, falou para aqueles dois que estavam lá encarnados, fora os desencarnados, e ela jurou que nunca mais recusaria um convite no centro espírita. Nunca mais ela deixaria de ir numa reunião que ela marcasse. E ela fez assim até o resto da vida. O sujeito pensa que um trabalhador espírita, às vezes, o Divaldo fala para a multidão, um ginásio de esporte cheio, um campo de futebol, ela falou, cheio, para multidões. Quantos teatros, quanto anfiteatro, quanto centro de convenção, o Divaldo vai e fala. Mas o Divaldo já falou muitas vezes para uma pessoa só, para dois. Para dois. Eu lembro em São Paulo quantas reuniões eu fiz com a Marlene Nobre, sozinho, eu, ela, e às vezes o Roberto Brodo, só, lá e ela só. E ela fazia a palestra dela, o Roberto Brodo fazia a palestra dela. Então pouco interessa se o número é grande ou é pequeno.
Não interessa. Você tem que dar o recado e agradecer a Deus a oportunidade que a vida está lhe dando. E não se achar grande coisa, porque se você se achar grande coisa, vai se perder. Você tem que saber que você é só instrumento e nada mais do que instrumento. Então, vai falar no centro, às vezes tem muita gente, ótimo. Tem pouca gente, ótimo. Tiver uma pessoa só, fale uma pessoa só. Não tem problema. Eu lembro daquela artista Nisete Goulart, ela contando que ela fez uma peça de teatro e foi apresentar. E no dia estava chovendo, só tinha 2 pessoas na plateia. Eles olham ali pelo aquele buraquinho, disseram para ela, tem 2 pessoas, quer que devolva o ingresso e depois você marca outro dia? Ela falou, não. Se esses 2 vieram, eles vão assistir. E ela disse que apresentou a peça dela para aqueles 2. Quando terminou a peça, um dos 2 era um empresário que disse, eu gostei da peça e eu vou bancar a peça para rodar pelo Brasil. Às vezes nós não sabemos direito o que é que acontece. Você às vezes vai falar, e os espíritos que estão lá presentes? Quantos estão para lhe escutar? Então a Ivone, naquele primeiro dia, estava cheio o centro, buquê de flores, todos queriam vir. No segundo, só ela, o irmão e o diretor. Mas ela nunca mais parou. Então essa lição, Ivone não foi para o centro, foi para o cinema. Nunca mais aconteceu. É sempre aprendizado. Nós temos que estar abertos para aprender, para aprender. E com humildade, humildade. Porque se você vai falar no centro, e você fala bem, é porque você foi ajudado. Pode ficar certo, você é só instrumento. Eu lembro conversando com o Jorge André disse, quando eu estou falando, quando eu estou ajudado, eu falo quase que na ponta dos pés, como se eu estivesse voando, querendo voar. Eu digo, é assim mesmo, Jorge, a gente sente essa ajuda. E quando não vem ajuda, é como se você tivesse tirado de saca-rolha. Saca-rolha. A ajuda vem, se você tiver consciência que você é apenas instrumento, instrumento de Deus. O médium não passa de instrumento. Então, tenha consciência disso. A lição de Ivone Pereira é uma lição belíssima para o nosso aprendizado. Ivone, minha irmã, onde você estiver, um beijo para você. E você também, que estiver aí me escutando, receba um abraço em nome de Maria. Em nome de Maria. Em nome de Maria eu dou um beijo no teu cucuruto. Aqui, ó, na tua cabeça. Que Deus te guarde, te abençoe. Boa sorte.